Glória a Deus. Olhando o passado, eu vejo o sangue na arena dos nossos irmãos primitivos morrendo então. E como se fosse um vídeo, eu vejo as cenas dos nossos irmãos devorados por fortes leões. O sangue quente que corria, feito enxurrada pelo chão, era a semente do Evangelho, era sinal de salvação. Pois cada alma que partia ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões, pra Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o Evangelho vencendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado, e Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também eles estão no seio de Deus. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor. Não negaram um segundo que Jesus Cristo é o Salvador. Eram firmados nas promessas, por Jesus Cristo garantida, e for fiel até a morte, terás a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o Evangelho vencendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Louvado seja o teu santo nome. E um dia partiremos para a glória, irmãos. Lá não haverá choro, nem tristeza e nem dor. E o nosso próprio Deus enxugará todas as nossas lágrimas. Aleluia. Quando eu chegar lá do outro lado, aleluia. Quando eu chegar lá do outro lado, quero conhecer meu lá preparado. Você que é crente, aleluia. Eu quero ver meu Jesus de Nazaré. Quero conhecer assim como ele é. Canta, canta, igreja. Quando
quero ver a árvore da vida que está no meio da cidade prometida, com os seus frutos. Quero me alimentar e em suas sombras quero sempre descansar. Quando eu chegar lá no outro lado, quero contemplar o meu Cristo adorado. Os limpos de coração, quando eu chegar lá do outro lado, não quero mais lembrar do passado. Eu sei que lá nunca mais eu vou chorar, porque minhas lágrimas meu Jesus vai enxugar. Quando eu chegar lá do outro lado, quero contemplar o meu Cristo adorado. Eu quero ver as belezas desse ano. Os limpos de coração. Gostaria de convidar a irmã Jackson para orar a Deus essa noite, da palavra de Deus. Irmã Jackson é meu mestre, viu, irmão? Aleluia. Jackson ensina tudo aí, viu? Incredulidade é essa, hein? Oremos ao Senhor. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu, o líder dessa congregação e todo o teu povo aqui reunido, se prostra diante da tua pessoa, Pai, para que nesse momento rendemos ações de graça àquele que vive e reina eternamente, aquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que está no centro de todas as coisas. Este não é, ó Deus, um líder humano. Este é aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. É o príncipe da paz, é o rei da glória, é Jesus Cristo, aquele que reina sobre essa igreja e sobre este povo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora que tu atente os teus olhares para o teu servo, o mestre Henrique, meu Senhor, e faz deste homem aqui nesse momento labareda de fogo, não para o engrandecimento dele, ó Pai, porque nós já sabemos o seu valor, mas para engrandecer aquele que tem que ser engrandecido, porque foi Ele que veio ao nosso encontro, Ele que veio nos salvar, Ele veio nos tirar das trevas para a luz, Ele que veio, meu Senhor, fazer nova todas as coisas, e Ele é Cristo Jesus. Que o Cristo seja apresentado e nós nos prostremos diante da sua autoridade e beleza, para que cada vez mais o nome de Jesus seja exaltado nas nossas vidas, na vida dessa igreja, deste bairro, desta cidade, dessa nação e desse planeta, meu Senhor, porque sem Ele nada que foi feito se fez, e com Ele somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Irmão Henrique. Glória a Deus, aleluia, Deus. Aleluia.
Amém. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus no livro de Atos. Aliás, o tema sugerido não pede outra leitura senão o livro de Atos, onde tudo começou debaixo do poder de Deus. Atos, capítulo de número 2, nós iremos ler do versículo de número 42 até o 47. Diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E a cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Podeis assentar-vos. Meus amados irmãos, na língua original na qual foi escrita o Novo Testamento, a palavra utilizada para a igreja é a palavra eclésia, que significa, na sua etimologia, os chamados para fora. Aqueles que foram chamados por Deus para fora do mundo, no sentido de comungar com as suas práticas. E esta palavra igreja, ela é totalmente neotestamentária. Ela não era conhecida do Antigo Testamento, porque a igreja é algo que dentro do plano de Deus veio surgir apenas após a ressurreição de Jesus Cristo. E a igreja, enquanto plano de Deus para o Novo Testamento, ela deve ser entendida em dois sentidos. Ou seja, a palavra eclésia, ela deve ser entendida em dois aspectos. Porque a palavra igreja, ela tem uma dupla aplicação. E vamos entender primeiro essas duas aplicações em relação à palavra eclésia, para que possamos entrar no que eu realmente quero falar nesta noite. O primeiro sentido da palavra eclésia se aplica à igreja dos salvos de todos os tempos. Esta igreja a qual eu me refiro não é uma igreja que pode ser localizada no tempo e no espaço com uma localização geográfica, porque essa igreja, composta por todos os salvos de todos os tempos, ela é invisível, porque somente Deus a conhece, porque somente Deus sabe quem é realmente salvo e que faz parte desta igreja, que está espalhada nos 4 cantos da terra. E é esta igreja que Jesus vem arrebatar quando cumprir a sua promessa de voltar. E essa igreja invisível, da qual todos os santos estão inclusos nela, a partir do momento que creram em Jesus Cristo e foram batizados no seu corpo e inseridos nesta igreja pelo Espírito Santo, essa igreja não possui falhas, esta igreja não possui mácula. Paulo, falando aos Efésios, diz que Jesus Cristo está preparando a sua noiva, que é a igreja, para apresentá-la a si mesmo, sem mácula, sem ruga, sem defeito algum. Portanto, essa igreja invisível, ela é perfeita.
enquanto corpo de Cristo. Nela você não vai encontrar defeito, você não vai encontrar falha de forma alguma e em sentido algum. Por esta igreja não poder ser identificada no tempo ou no espaço, como eu disse, você não pode dizer, ali está a igreja invisível, que a Bíblia também chama de igreja universal, mas essa igreja universal é a igreja realmente que pode dizer que existe em nome de Jesus. Porque tem uma igreja universal por aí, que de Deus só tem o nome, mas o pai é o diabo. E esta igreja invisível, perfeita e imaculada, a igreja universal dos primogênitos inscritos no céu. Esta igreja não tem como mensurarmos, ou pelo menos identificar quem é parte dela. Somente Deus conhece quem faz parte desta igreja universal. Mas esta igreja universal, fundada também por Deus desde a eternidade pela sua presciência, ela precisa ter um reflexo físico, visível neste mundo. Porque se nós afirmarmos que há um grupo de pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, espalhado pelos 4 cantos da terra, então nós temos que ter um aspecto visível neste mundo que seja o reflexo desta igreja universal que é invisível. É nesse sentido que nós aplicamos o segundo aspecto da palavra eclésia. A palavra eclésia também se aplica a uma comunidade visível. Uma comunidade que pode ser localizada geograficamente. Uma comunidade que você pode botar o endereço no Google e achar. Esta igreja local assim chamada, ela teve um momento de nascimento aqui na terra. Entenda que a igreja universal, da qual somente os salvos fazem parte, ela nasceu no coração de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a igreja é o mistério de Deus. Mas a igreja local teve um nascimento físico. Um momento na história em que esta igreja local, que deve ser o reflexo da igreja universal, surgiu na face da terra. E nós pontuamos como o momento do nascimento da igreja local, o dia de Pentecostes. Jesus, enquanto viveu na terra, no seu ministério, até a morte na cruz, Jesus citou algumas vezes a igreja. Por exemplo, quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ali Jesus está antecipando algo que seria possível mensurar apenas após a ressurreição de Jesus. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, não existia a igreja, apenas o seu embrião presente nos discípulos. E para esses discípulos, Jesus diz, antes de ascender ao céu: ficai em Jerusalém e esperai a promessa do meu Pai, que de mim ouvistes. Vós sereis cheios do Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até nos confins da terra. Jesus estava se referindo exatamente à fundação da sua igreja visível. Portanto, irmãos, no dia de Pentecostes, quando os 120 estavam reunidos, e como diz a Bíblia Sagrada no livro de Atos, capítulo de número 1, um vento impetuoso invadiu toda a casa, todos foram cheios do Espírito Santo, porque foram batizados nele, falaram em novas línguas e glorificaram a Deus. Ali nasce a igreja local, visível na terra. Então nós podemos apontar o dia de Pentecostes como sendo o dia histórico do nascimento da igreja local, mais precisamente no século I da era cristã, logo após a ressurreição de Jesus Cristo.
E esta igreja local, que nasceu no dia de Pentecostes, ela já nasceu mostrando para o mundo para que veio. A igreja local, fundada no dia de Pentecostes, ela não surgiu sem causar um impacto no mundo, sem perturbar o arraial dos filisteus. Pelo contrário, a igreja já surgiu debaixo do poder do Espírito Santo e mostrando para o mundo que o fundador daquela igreja não era mais um defunto, estava vivo e tinha todo o poder no céu e na terra. Com a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que quase 3.000 almas aceitaram a Jesus pela pregação de Pedro. Aquela igreja, quando surgiu, ela surgiu em volta no poder de Deus e transpirando o poder de Deus, porque não poderia ser diferente. A igreja local deve ser um reflexo da igreja universal. A igreja local deve ser uma xerox da igreja universal, no que tange a presença de Deus nela, da unção do Espírito Santo nela, como sendo também um reflexo na terra do corpo de Cristo. E esta igreja, irmãos, fundada no dia de Pentecoste, incomodou a todos os povos circunvizinhos, porque ela nasce em Jerusalém, quer ficar apenas em Jerusalém, Deus manda a perseguição, ela vai para Samaria e depois a igreja está presente em todo o mundo daquela época, pregando o evangelho e fazendo conhecido o reino de Deus na terra. Aliás, logo depois dela ter surgido, a perturbação diante do que Deus fazia nela era notória, a começar pelos milagres. Nos diz a Bíblia, logo no começo do livro de Atos, que Pedro e João estavam indo para o templo orar, na hora nona. E naquele instante, enquanto eles passavam para entrar no templo, um coxo que pedia esmolas, parou os dois e pediu uma esmola. Aí a Bíblia diz que Pedro e João olhou para o coxo e disse assim: olha para nós, nós não temos ouro, nós não temos prata, graças a Deus Pedro e João, se vivessem hoje em dia, não frequentariam nem a Universal nem a Mundial, porque lá tem ouro e prata, poder de Deus não. Aí Pedro e João disseram: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o coxo levantou. A igreja tinha poder e não se assustava com as ameaças que vinham de fora, porque quando a igreja se sente acuada pelas ameaças que vêm de fora, tem alguma coisa errada, e o erro está faltando poder e fé em Jesus. Aliás, eu posso imaginar o rosto dos discípulos quando Jesus disse assim: ide pregai o evangelho a toda criatura. Os discípulos devem ter ficado assustados e perguntado: mas nós, pescadores, homens humildes, nós não somos nada e nós vamos pregar o teu evangelho a toda criatura? Jesus disse: vai, porque todo o poder me foi dado no céu e na terra. E a igreja foi ameaçada pelas lideranças. Pegaram Pedro e João e levaram até as autoridades. E as autoridades interrogaram a Pedro e João, querendo amedrontar, e disseram: em nome de quem vocês estão realizando esses milagres? Em nome de quem? Com qual autoridade vocês estão realizando esse milagre e fazendo isso? Pedro e João não entrou em disputa teológica com os líderes do Sinédrio. Eles disseram simplesmente assim: sabe aquele Jesus que vocês rejeitaram, aquele Jesus que vocês comungaram com a morte dele? Pois bem, ele está vivo, nós somos testemunhas, e é em nome dele que nós dizemos para o homem: fica são, e o homem ficou.
Pegaram Pedro e João e prenderam. Aí a Bíblia diz que de madrugada veio um anjo, abriu a cela e Pedro e João foi pregar de novo. Aí as autoridades disseram: traz lá os dois para a gente interrogar. E os soldados disseram: não dá, porque a gente não sabe o que aconteceu. Eles estavam presos, mas agora a cela está vazia e eles estão pregando de novo, em nome de Jesus. A igreja tinha poder e manifestava poder. E esta igreja local, irmãos, que nós chamamos de igreja primitiva, alguns afirmam que ela não pode ser tomada como um modelo de igreja local a ser seguida. Alguns dizem que a igreja local, fundada no dia de Pentecostes, com o passar do tempo, se perdeu na história, de modo que uma comunidade com esse padrão não seria possível nos dias de hoje. Os que afirmam isso estão querendo dizer, em outras palavras, que a igreja universal, invisível, composta por todos os salvos, continua. Mas a gente não pode afirmar que haja uma igreja local que siga o padrão da igreja primitiva. Em outras palavras, estão negando que a vida da igreja primitiva, a sua vida orgânica neste mundo, enquanto igreja visível, possa se repetir novamente. Nós, irmãos, como seguidores dos anabatistas, não comungamos com esta ideia. Na verdade, a igreja primitiva, enquanto igreja local, viveu seu contexto histórico. E esse contexto histórico, que está no passado, não pode ser trazido para o presente como se fosse possível, de repente, cada crente de uma igreja local ter o poder que Pedro teve, o poder que João teve, vivenciar as experiências que os irmãos da igreja primitiva vivenciaram. Isso não é possível. Todavia, o ensinamento que eles deixaram, a vida orgânica que eles viveram e o modelo de igreja a ser seguido que eles puseram, ainda hoje é possível sim. Porque muito embora a experiência da igreja primitiva tenha sido a experiência deles no passado, só tem uma coisa que não mudou e continua a mesma para eles e para nós. Qual é, pregador? O Jesus que fundou aquela igreja é o Jesus que está nesta igreja. O Jesus que operou naquela igreja pelo seu Espírito é o Jesus que continua operando na igreja pelo seu Espírito. Porque se a igreja primitiva, enquanto igreja local, ficou no passado, Jesus não fica no passado. Porque Jesus é o eterno presente. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o fim. Ele operou lá, opera aqui, operará amanhã. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, Jesus vai operar sim, vai curar enfermo sim, vai ressuscitar morto sim, se for crente, vai operar na sua igreja, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Glória. Aleluia, Deus. Portanto, o modelo da igreja primitiva pode ser vivenciado por uma igreja local, sim. Porque é o padrão porque é o padrão de Cristo para a sua igreja. É o padrão porque é assim que o Espírito Santo quer que uma comunidade local viva. Aliás, eu vou dizer uma coisa que para alguns pode soar muito forte, mas é a verdade da Bíblia. Se uma igreja local não tem o padrão da igreja primitiva, enquanto comunidade, corpo orgânico, ela pode até ter salvo